enquanto o PT está preocupado, né, com a censura aí, para impor a censura dele, inclusive por meio do judiciário, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse em entrevista ao jornal O Globo, que teme por um colapso do órgão em 2025 por falta de funcionários. Segundo Torres, a situação vem sendo exposta ao governo Lula desde antes da posse do petista em janeiro de 2023. Ou seja, o Lula tem problemas reais para ser resolvido e não está fazendo, está ocupado com a rede social. O dirigente fez uma comparação com a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, que tem 18 mil servidores, enquanto a Anvisa conta apenas com 1.400 funcionários. Antônio Torres ainda reforçou que, nos 2 anos do governo atual, apenas 50 das 120 vagas autorizadas foram preenchidas. Abro aspas. Então, o colapso vai ocorrer. Quando? Ano que vem, possivelmente. Fecho aspas. Luiz Arthur Nogueira, a gente sempre fala aqui no Brasil, né, que também tem essa questão aí de pessoas qualificadas ou não para ocupar as vagas dentro do mercado, né? E aí isso, evidentemente, afeta a economia e a produção do nosso país. Sem dúvida, Geise. E nesse caso aqui é curioso, né? Porque você tem a questão das contas públicas, tem um governo claramente no vermelho, que gasta mais do que arrecada, aí alega que não tem dinheiro para repor funcionário numa agência como a Anvisa, por exemplo, né? Agora, por outro lado, não seria do interesse deste governo esvaziar as agências que poderiam fiscalizar, que poderiam criar problemas para o próprio governo? Então, será que não é de propósito isso? Vai esvaziando as agências que são, em tese, independentes, são, em tese, autônomas, né? Então, talvez tenha um interesse aí por trás desse esvaziamento que seja, de fato, proposital. Agora, Geise, enquanto o governo não equilibrar as contas públicas, vai faltar tudo em todos os lugares. Porque você gasta mal, de forma ineficiente. Basta ver os prejuízos que as estatais voltaram a dar neste ano. Prejuízos bilionários. Então, a gente está enxugando gelo. Cada mês arrecada mais, quebra recorde de arrecadação, mas está sempre gastando mais, mal, e falta funcionário onde não deveria faltar. Professor, o Luiz Arthur Nogueira falou aí de pessoas por trás. Eu lembrei da Dilma quando falava da figura oculta atrás da criança. Mas esse ponto aqui a gente pode pensar também em relação ao Ministério da Saúde, né? A gente precisa lembrar ainda que o Brasil está enfrentando nesse momento aí uma crise em termos de vacinas, né? A gente não tem aí essas vacinas, inclusive são vacinas do nosso calendário. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, de vacina Covid, que também falta, mas nós estamos falando de vacinas que estão dentro do nosso calendário aí há anos-luz, e isso evidentemente também passa pela Anvisa. O aparelhamento da Anvisa não deu certo, será, professor? É bem possível. É bem possível. Eu acho que é o mais provável mesmo de que isso tenha ocorrido. Vamos pegar a questão da Anvisa. A Anvisa é um órgão necessário, ele é essencial. Tem profissionais tecnicamente de um nível altíssimo. E, detalhe, eles tentam fazer um certo trabalho. O problema todo está na orientação dos seus dirigentes. Você não precisa, numa máquina como essa, você não precisa mudar todas as peças que estão lá dentro, porque parte dos indivíduos, eles até acreditam que o melhor procedimento mesmo é que o Estado dê dinheiro para eles, porque eles não conseguem, até por serem técnicos vinculados, voltados exclusivamente para suas áreas, eles não conseguem raciocinar da perspectiva de um empreendedorismo, mesmo porque é a educação que nós temos no Brasil. Vai nos Estados Unidos, um cara diz, eu quero fazer farmácia. Aí o que o cara quer? Ele quer montar uma empresa farmacêutica, porque ele é treinado, formado para ser um empreendedor. Vai aqui. O cara quer fazer farmácia. Ele diz, o que tu vai fazer depois? Eu quero arranjar um bom emprego. É o que ele quer. Então, para eles, é muito lógico que alguém esteja produzindo, que eles façam parte de uma autarquia, vá para um estado, o que quer que seja. Mas veja, os caras são bons, o problema é a direção. E aí vem esse indivíduo, é óbvio, eles já estão preparando a desculpa para a porcaria que a Anísia Trindade fez. Qual é a desculpa? Foi o governo negacionista do Bolsonaro que fez isso. Por quê? Porque nós só temos 1.400 e ele fez um concurso, botou 10, 20, 30, 50. São necessários pelo menos mais 2.000. Não, a questão não é essa. Que haja necessidade de ter mais quadros técnicos, ótimo. Mas eles põem a culpa no Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro não fez porque o Bolsonaro é negacionista e o negacionismo do Bolsonaro está vinculado à Covid. Só que ele pega e espalha para tudo dizendo que o Bolsonaro é negacionista em relação à Anvisa. Mentira! Aí não é mais em verdade. Isso é conversa fiada. Porque o Bolsonaro sabe, inclusive quando o Bolsonaro se colocou contra a questão da vacina, ele não se colocou porque ele dizia que ele era contra a vacina. O que o Bolsonaro falou? Eu quero as duas coisas, a vacina e quero o remédio.
Então nós temos que estimular que o remédio seja produzido e vamos fazer o teste. Por incrível que pareça, o Bolsonaro era o único científico ali. Porque ele estava dizendo assim, como é que você faz ciência? A partir da empiria. Ele não falava nesses termos, mas que é a empiria? Experiência. Quem é o cara que tem experiência do dia a dia para saber se uma droga pode testar ou não? É o técnico do laboratório e é o médico e enfermeiro que está ali na ponta, dando remédio para ver se deu resultado ou não da pessoa que está recebendo remédio. Se é certo ou errado, se é outra questão. E a outra coisa que ele queria, queremos a vacina, mas a vacina tem que ser aprovada pela Anvisa. Como é que esse cara tem a cara de pau de dizer que o Bolsonaro foi contra a Anvisa? Se quando ele falou contra o problema da vacina, como é que eu vou comprar uma vacina que a Anvisa não aprovou? Porque a vacina está chegando aqui, está dizendo o seguinte, resultado, combate o vírus da Covid. Como é que fala aquele? Efeitos colaterais. É o digesto de Justiniano de coisa que estava escrito. Como é que eu vou comprar uma vacina que a Anvisa tem que dizer, tudo bem, tem tanto efeito colateral, mas é melhor você ter a vacina do que não ter. Eu tenho que esperar tanto. Quando a Anvisa falou, está aprovado, o que o Bolsonaro fez? Botou uma penca de dinheiro para comprar vacina, que depois foi jogado fora por decisões estaduais. Não foi por decisão federal. Ele fez o papel dele, que foi o papel atribuído para o Supremo Tribunal Federal quando rompeu a relação do presidente da República com os governadores do Estado. Ele fez exatamente o que o Supremo Tribunal fez. Teu papel é só dar dinheiro. Só. Você não vai administrar nada. Ele fez exatamente o que o Supremo Tribunal Federal fez, respeitou a Anvisa e exigiu o respeito à Anvisa. E vem esse cara dizendo o seguinte, não, a culpa é dele, que era negacionista, basta que veja o que ele fez com a Covid. Isso é mau caratismo, da minha perspectiva. Se então, eu prefiro dizer, para evitar processo, não é mau caratismo, eu acho que apenas o senhor é limitado intelectualmente, o senhor não está entendendo direito, por isso o senhor chegou a essa conclusão errada. Mas o que eu estou vendo aqui é passar a mão na cabeça, não da Nízia Trindade, porque ela vai dançar, quem acha que vai assumir o cargo dela é o Lira. Mas é passar a mão na cabeça dos erros que foram cometidos por esse governo. Quem vai no hospital vê gente no chão com tuberculose, com Covid, com todo tipo de vírus da gripe. E não chega. Aí quando você vai receber a vacina para gripe, é trivalente. Não é tetravalente. Por quê? Porque pobre tem mais é que se ferra mesmo. Quer tetravalente, paga. Vai lá na farmácia. Mas eu tenho bilhões de reais do Ministério da Saúde. Por que eu não compro vacina de verdade? Por que eu vou comprar uma vacina porcaria para dar pro povo? É isso. E ele está botando, já está dizendo, ao invés de eu tentar encarar a coisa como é, já estou botando a culpa no Bolsonaro. É do que eles vivem. É a herança maldita, governo não sei o quê. E agora é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o culpado de tudo.